E gravando. Simbora lá então. A partir de hoje a gente vai começar uma série. Na realidade é um projeto que eu tenho aí de falar sobre muitos filmes de super-heróis que já foram lançados no mercado, não só os em pauta, mas filmes antigos e filmes também falando sobre super-heróis. A gente vai começar falando então de Kick-Ass. Por que Kick-Ass? Ele é um filme que desconstrói super-herói, e ao reassistir esse filme por agora, eu pensei, por que não falar sobre super-heróis em filmes que falam de super-heróis? É quase um processo ali metalinguístico, um processo de desconstrução. Né? A gente tem séries hoje super abaladas, como The Boys, né, quadrinhos super reconhecidos através da série, de filmes como The Watchmen, né, mas tem muitos filmes que seguiram essa perspectiva de desconstruir o herói. O próprio Deadpool, personagem da Marvel, né, é um herói que sabe que é um herói, que está nos quadrinhos, nos filmes ele conversa. Então eu acho muito legal quando tem essa ousadia linguística, essa ousadia de linguagem de uma obra, de um quadrinho, de um filme de herói falar sobre herói, né? Tive que partir de um ponto de partida, né, um princípio, e por que não começar com Kick-Ass aqui no Brasil, né? Tem como subtítulo Quebrando Tudo, uma série de filmes que a gente vai fazer, de uma série de lives aqui, de gravações que a gente vai fazer sobre uns 2, quem sabe 3 filmes nessa premissa, nessa proposta. Se vocês curtirem, né, eu dou gatilho aí a uma série de filmes também já antigos falando sobre super-heróis. A gente falou recentemente aí sobre Superman, Quarteto Fantástico, reacendeu esse lado nerd de heróis, de filmes heróis tão brega, tão piegas por muito tempo, né, até os anos 90, e hoje tão badalado, todo mundo nerd ou não curte ver. Vamos falar então sobre Kick-Ass, que é o nosso foco de hoje. Kick-Ass, Quebrando Tudo, é um filme de 2010. Quando ele foi lançado, no final até vou falar sobre isso, ele foi muito bem feliz, né, no seu ano de lançamento. Ele abriu ali o matagal ali dos filmes de heróis. A Marvel estava começando ainda, gatinhando no seu universo Marvel, então qualquer filme de herói, opa, seja bom ou ruim, opa, esse aqui deve ser legal, ou esse filme é sobre herói. Muitos não, continuaram cults. Esse é um filme que hoje é considerado cult aí, né? O termo kick-ass, vamos falar uma curiosidade sobre o título, é um termo, uma gíria informal americana para o maioral, o chefão, o fodão, né? Na literalidade é o chuta bunda, chuta traseiros, né? Ou também dá uma surra, né? O cara que dá uma surra é muito top, não sei se eu compararia muito top, né? Mas o que é o fodão, é o chuta-bundas, né? Ele é baseado numa história em quadrinho de 2008, né? 2 anos depois já foi vendido os direitos, porque foi pau a pau vendido ali desde o começo com Homem-Aranha. É uma história em quadrinho independente do Mark Miller, que desde o começo badalou, todo mundo curtiu. 2 anos depois foi vendido aí para os cinemas. Mark Miller, para quem não conhece, é um roteirista de quadrinhos fenomenal, atualíssimo. Né? Na Marvel, por exemplo, algumas pinçadas do trabalho que ele fez ali uma releitura dos Vingadores no universo do Marvel Ultimate, um universo alternativo, futurista, com Os Supremos, ótimos diálogos, são quadrinhos ali, essa fase dos Vingadores bem adulta, por assim dizer, uns diálogos muito bons. O velho Logan, um dos meus personagens preferidos da Marvel, Wolverine mais acabadão, velho, tem até o filme do Logan e tal, né? A saga dos quadrinhos Guerra Civil, quem estava por dentro foi Mark Miller. Então você imagina ali um ótimo roteirista atual, contemporâneo, que lida com muita violência gráfica, né, atualíssimo, e ele consegue ser divertido. Os quadrinhos que tu lê dele parece nos roteiros, né, ele faz parceria com vários desenhos, mas parece que tu tá vendo um filme. O roteiro dele, né, parece que já é feito para vender em filmes de ação, blockbusters, assim. Ele tem umas sacadas muito geniais, muito atuais, essa linguagem de cinema, humor negro, né, essa coisa tragicomédia. Gosto muito aí do Mark Miller. A história do Kick-Ass, ele conta a história de Dave, um garoto aí de 15 anos, nerd, né, típico nerd, compra ali suas revistinhas, né, sofre bullying naqueles colégios públicos americanos, tem que dar a gorjeta, né, pro cara mais velho, então é tipo aquela situação,
né, anos 80, 90, antes de se tratar sobre bullying, né, e ele era um cara um nerd, sofredor ali, e ele discutia com os amigos dele a seguinte premissa: por que a gente que lê super-herói, por que as pessoas que assistem filmes, lê quadrinhos de super-heróis, por que ninguém teve a ideia de ser um super-herói? Meu, tudo é inspiração. Será que ninguém, nenhum justiceiro encapuzado, daí os amigos dele, cala a boca, cara, que ridículo. A gente lê quadrinho porque é legal, mas que ridículo, um cara fantasiado. Não, mas fantasiado ou não, ninguém pensou em ser um justiceiro, sabe? Sabe, acabar com os bandidos. Por quê, cara? São 70 anos aí de história, de quadrinhos da Marvel, da DC. Por que ninguém vestiu uma capa, né, e louco ou não, né, se intitulou ali um super-herói, né? O que está acontecendo, né? Essa angústia enraizada dele fez com que ele mesmo, então, vestisse, ele comprasse um colã de nadador ali né, na internet, aquela roupa toda doidona que ele inventou, pegou 2 cacetetes e foi fazer justiça aí com as próprias mãos. Detalhe que ele não era treinado, ele não sabia lutar, ele não sabia nem se impor, magrelão, não era forte, era um adolescente sem treinamento, sem poderes, né? Daí você já imagina a desgraça que aconteceu. É um filme de ação, mas é uma comédia de humor negro, que ele apanha muito. Tem até uma situação que o primeiro embate dele, ele apanha tanto que ele enche de placa o corpo dele, daí ele fala, meu, eu tô parecendo Wolverine. Daí ele cria o poder dele é criar uma resistência para apanhar ainda mais, porque ele tá todo cheio de placa. Basicamente é isso. Ele tem muita sorte, né, com alguns outros amigos também, conhecidos que aparecem também encapuzados ali, que se auto-intitula heróis e tal. Né, a cena inicial do filme, e não é um spoiler, é a cena bem inicial, mostra muito qual é o teor do filme, né, eu sou um herói, um outro herói, né, que nem cita o nome, mas eu sou um herói, pode ser meu dia de salvação, as pessoas estão esperando por mim, e ele dá um rasante num prédio lá de 50 andar, né, só que imagina um rasante, que tipo de equipamento é esse na vida real, sem ter o Batman, né, ele dá um rasante, pum, e cai, pum, morre, as pessoas, meu Deus, assim começa o filme, né, e daí talvez até responde por que não existem heróis hoje, a situação, a tecnologia, o investimento, o treinamento, teria que ser no mínimo um Batman, um Bruce Wayne aí da vida, né, acima de tudo, é uma comédia de humor muito negro, uma comédia pesada. E ó, 18, 18 anos, eu vou explicar por quê. Mas basicamente é muito violento, muito violento. Envolve ali a violência, drogas, sempre envolvendo adolescentes, crianças. Tem uma protagonista ali do filme, um menino de 10 anos, dirige o carro, tem um moleque ali de 15 anos fumando um baseado de maconha e tal, mas não é um filme para crianças, é um filme de super-heróis para adultos. Tanto no quadrinho quanto no filme, é uma sátira. Eu, como adulto, assistindo, disse, meu Deus, que é isso? Né? Então, é um filme bem colorido, é um filme que fala sobre essa mídia infantil, que são as histórias em quadrinhos, juvenil, né? Esse entretenimento, mas feito para adultos, é extremamente violento. As crianças apanham, sabe, facada, soco na cara. Falei, gente do céu, que loucura é essa? Então, você, 18 anos exagero. Não, é pesado mesmo. O diretor desse filme aqui é o Matthew Vaughn, eu acho que é assim que se pronuncia, Matthew Vaughn. Ele já tinha uma certa experiência quando esse filme foi lançado em 2010, com um outro filme também adaptado de quadrinhos de 2007, Stardust, né, uma história em quadrinho ali do Neil Gaiman, uma história de fantasia, uma coisa meio fantasia medieval, né, baseada ali também num livro, num quadrinho de Neil Gaiman, né, em 2007. 2010, então, ele chega com essa proposta de Kick-Ass. É um filme legal, bem produzido, teve um orçamento de 28 milhões, né, de dólares, teve uma receita, um retorno aí de 96, então pagou, ele é muito divertido, principalmente se você olhar com olhares de filmes de super-heróis no cinema ainda galgando Marvel ali no começo tal, da sua carreira. Na época existia ali o que? Homem de Ferro, existia os X-Men, os Homens-Aranhas tal, vamos comentar sobre também. Mas então, ele era um filme que hoje, vendo hoje, até reassistir para fazer esse filme, ele tem algumas assinaturas, algumas películas meia indie. Parece que é um filme, não chega a ser amador, mas é um filme que flerta muito com elementos de filme B, apesar de ter os efeitos especiais são muito bons, assim. Mas o diretor, então, ele tinha experiência com Stardust, né? Fez isso aqui em 2010 e depois, até vou dar uma resumida na carreira dele, ele pegou embalo em filmes de heróis. Um pouco depois, ali em 2011, ele fez X-Men First Class, né? Depois do mesmo universo ali do Mark Miller,
mesmo universo de heróis ali do Kick-Ass, tem uma outra obra do Mark Miller que chama Kingsman, Serviço Secreto, que o diretor o Matthew Vaughn também fez em 2014, o Kingsman. Daí 2017 fez o Kingsman 2, 2021 fez o Kingsman 3. Então é um cara que se especializou nas obras aí do Mark Miller e se especializou na obra de fantasia de heróis. Esse é um filme que eu vejo que ele tá galgando, tem muita coisa boa, né, que hoje, né, eu acho que seria melhor ainda, mas para 2010 tá fantástico, né? Os atores, né, destaque aí para o principal, o Dave, com Aaron Taylor Johnson. Assisti um filme recente dele, muito bom, o Trem Bala, agora já bombadão, 30 anos, aqui ele era molecão ainda, ali com seus 20 anos ali e tal. Chloe Grace Moretz, eu acho que essa expressão também interpreta Hit Girl, uma Lolita, 10 aninhos, cheia de espada, faca, meu, ela que salva o filme, assim, na ação, ela luta muito. Novinha também tava, e nosso grande Nicolas Cage, eu gosto muito dele, ele consegue ser fanfarrão, consegue ser um ótimo ator, ele brinca de atuar, aqui ele faz o papel de Big Daddy, né, uma espécie de releitura de um Batman em cenas trágicas, tristes, mas gosto do Nicolas Cage, saber que tem um filme com o Nicolas Cage, no mínimo é engraçado, e aqui a proposta, ele quase interpreta ele mesmo, assim, fanfarrão. Para terminar, ainda em Kick-Ass, na sua saga, nos quadrinhos, ele teve ali Kick-Ass 1, 2, Hit Girl, né? Nos filmes teve uma continuação em 2013, 3 anos depois, com outro diretor, a produção ainda de Matthew Vaughn, né? Teve aí, então, uma continuação, é bem provável a gente falar em breve aí neste canal sobre Kick-Ass 2. Comentem se vocês querem saber sobre e tal, se vocês gostaram dele e tal. As minhas opiniões gerais sobre esse filme, então, eu acho que ele é um filme bom, sim, sobreviveu, sim, mas se você pegar o histórico de filmes sobre heróis, né, é difícil hoje bater de frente com Marvel, com DC, né, então um filme de herói tem que falar sobre herói, é um filme que tem que ser no mínimo ousado, com boas ideias, e o Kick-Ass ele conseguiu, e eu acho que ele ainda se mantém como um filme cult, um filme chocante, o quadrinho é referência aí do autor Mark Miller, hoje ele faz várias obras que eu citei, famosíssimas aí. É um filme bem colocado, o marketing da época foi muito bem feito, né? Na época a gente tinha ali um ano antes lançando Watchmen, que é uma adaptação do Alan Moore, né, dos quadrinhos também dessa desconstrução, né, que depois de um tempo também o The Boys foi desconstruindo o herói sujo, com seus dilemas e tal. Então acho que é um filme bem colocado, com bom marketing, ele sobreviveu ao tempo aí. É um filme também que, comparado a Marvel, igual eu citei, a Marvel ainda estava no começo da fase 1 dela, nos primeiros filmes, tinham lançado na época ali, 2 anos antes, o Homem de Ferro, tinha ali já os filmes do X-Men, os filmes, a primeira saga ali do Homem-Aranha e tal, então o mercado já estava alicerçado. Marvel tem proposta de filmes conjuntos, X-Men, Homem-Aranha, então todo mundo já sabia o que era um bom filme de herói com bons efeitos. O que tem de novo? Daí chega filmes com boas ideias como Kick-Ass e surpreende. Acima de tudo, repito, é um filme violento, muito violento. Lembra até aquelas coisas satíricas do Tarantino, né? Do Quentin Tarantino, aquela sanguinolência para tudo que é lado. E ele tem ciência de que ele é sanguinolento. Corta a cabeça, aquela situação, e não pretende ser sério como um John Wick. Ele é escrachado mesmo. É um filme violento, mas ele é divertido. Se você conseguir ver a leitura desse filme, ele é divertido. Ele tem a sua nuance, a sua assinatura como um filme indie, como diretor em início de carreira, com uma boa produção, né? Mas é um filme que eu acho que é um filme bem construído, mas é um filme que tem muito ares de ser um filme indie. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre filmes indies, falando sobre super-heróis, filmes indies metalinguísticos falando de super-heróis, para a gente conhecer um pouco desse universo aí de quadrinhos, saindo um pouco dos clássicos heróis. Se você ficou curioso, então aguarde aí o próximo vídeo, beleza, galera? Abraço!